Audioleitura. Resolução Unesp nº 5, de 16 de janeiro de 2018. Alterada pela Resolução 1 de 2021, alterada pela Resolução 63 de 2023. Ver Portaria 135 de 2020. Dispõe sobre a revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. O reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com fundamento no inciso 9º do artigo 24 do Regimento Geral da Unesp, e tendo em vista o deliberado pelo Conselho Universitário em sessão de 7 de dezembro de 2017, baixa a seguinte resolução. Artigo 1º. A revalidação de diplomas estrangeiros a que se referem os artigos 100 do Estatuto e 95 do Regimento Geral, obedecerá às normas fixadas nesta resolução. Artigo 2º. Diplomas de graduação obtidos no exterior, devidamente validados pela legislação vigente nos países de origem, poderão ser revalidados na Unesp por curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente. Artigo 3º. O processo de revalidação deve ser fundamentado em análise relativa ao mérito e às condições acadêmicas do curso efetivamente concluído e, quando for o caso, no desempenho global da instituição ofertante, levando em consideração diferenças existentes entre as formas de funcionamento dos sistemas educacionais, das instituições e dos cursos em países distintos. Artigo 4º. O processo de revalidação dar-se-á com a avaliação global das condições acadêmicas de funcionamento do curso de origem e das condições institucionais de sua oferta. Parágrafo 1º. A avaliação deverá se ater às informações apresentadas pelo requerente no processo, especialmente quanto à organização curricular, ao perfil do corpo docente e às formas de progressão, conclusão e avaliação de desempenho do requerente. Parágrafo 2º. Para a revalidação do diploma, será considerada a similitude entre o curso de origem e as exigências mínimas de formação estabelecidas pelas diretrizes curriculares nacionais de cada curso ou área. Parágrafo 3º. Na ausência das diretrizes curriculares nacionais a que refere o parágrafo anterior, será considerada a legislação vigente definida pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Além dessas exigências mínimas, a revalidação observará a equivalência global de competências e habilidades entre o curso de origem e aqueles ofertados pela Unesp na mesma área do conhecimento. Parágrafo 5º. A revalidação deve expressar o entendimento de que a formação que o requerente recebeu na instituição de origem tem o mesmo valor formativo daquela usualmente associada à carreira ou profissão para a qual se solicita a revalidação do diploma. Parágrafo 6º. O processo de avaliação deverá, inclusive, considerar cursos estrangeiros com características curriculares ou de organização acadêmica distintas daquelas dos cursos da mesma área existentes na Unesp. Parágrafo 7º. Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a Unesp poderá organizar comitês de avaliação com professores externos ao corpo docente institucional que possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo específico. Parágrafo 8º. A avaliação de equivalência de competências e habilidades não pode se restringir, exclusivamente em uma similitude estrita de currículos, ou uma correspondência de carga horária entre curso de origem e aqueles ofertados pela Unesp na mesma área do conhecimento. Artigo 5º. Os recebimentos de solicitações de revalidação de diplomas estarão estipulados anualmente até o limite de 5% das vagas oferecidas, para cada curso nos vestibulares da Unesp. Artigo 6º. Os processos de revalidação serão instaurados mediante requerimento do interessado ao reitor, acompanhado de original e fotocópia dos seguintes documentos. Diploma a ser revalidado. Histórico escolar do curso com as notas ou conceitos de aprovação das disciplinas, constando a carga horária total por disciplinas, bem como a caracterização e realização de estágio, trabalho de conclusão de curso e outras atividades de pesquisa e extensão, se houver. Conteúdo programático ou ementa das disciplinas cursadas, indicando, quando houver, as atividades relativas à pesquisa e extensão, bem como o processo de integralização curricular do curso. Exemplar do trabalho de conclusão de curso ou similar, quando este for parte do projeto pedagógico do curso. Nominata e titulação do corpo docente vinculado às disciplinas cursadas pelo interessado, autenticadas pela instituição estrangeira responsável pela diplomação.
Documentos com informações referentes à instituição de origem do diploma, comprovando o regular funcionamento da instituição e do curso, devidamente autenticados pela instituição estrangeira responsável pela diplomação, bem como o projeto pedagógico do curso, quando disponibilizado pela instituição. Documentos com informações institucionais quando disponíveis relativas ao acervo da biblioteca e laboratórios, planos de desenvolvimento institucional e planejamento, relatórios de avaliação e desempenho internos ou externos, políticas e estratégias educacionais de ensino, pesquisa e extensão, autenticados pela instituição estrangeira responsável pela diplomação. Reportagens, artigos ou documentos indicativos da reputação, da qualidade e dos serviços prestados pelo curso e pela instituição, quando disponíveis e a critério do interessado. Documento de identidade sendo para brasileiros, o Registro Geral, RG, e no caso de cidadão estrangeiro, o Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, ou protocolo do pedido desse registro no Departamento de Polícia Federal, ambos dentro do prazo de validade. Comprovante de pagamento de taxa de revalidação. Parágrafo 1º. Os documentos originais mencionados nos incisos 1º, 2º e 3º deverão ter a competente autenticação consular, exceto para os documentos originais oriundos de países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, que deverão apresentar os documentos apostilados de acordo com a Convenção da Apostila de Haia. Parágrafo 2º. Para os documentos emitidos em língua inglesa, espanhola e francesa não serão exigidas traduções. Para os documentos redigidos nos demais idiomas, deverá ser apresentada a tradução juramentada para o português de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 3º. No caso de cursos ofertados em consórcios ou outros arranjos colaborativos entre diferentes instituições, o requerente deverá apresentar cópia da documentação que fundamenta a cooperação ou consórcio, bem como a comprovação de eventuais apoios de agências de fomento internacionais ou nacionais ao projeto de colaboração. Parágrafo 4º. No caso de dupla titulação obtida no exterior, o requerente poderá solicitar a revalidação dos 2 diplomas mediante a apresentação de cópia da documentação que comprove a existência do programa de dupla titulação, bem como o projeto pedagógico ou organização curricular que deu origem à dupla titulação. Parágrafo 5º. A Comissão Assessora Permanente de Revalidação de Diplomas e os Conselhos de Cursos de Graduação poderão solicitar informações e documentos complementares que julgarem necessários. Parágrafo 6º. A comprovação de regular funcionamento da instituição de ensino superior e do curso, a que se refere o inciso 6º, poderá ser emitida por autoridade consular no Brasil ou pelo órgão que fiscaliza as instituições de ensino no país em que o curso foi realizado. Parágrafo 7º. Quando no histórico escolar do curso da instituição de origem, não constar claramente as informações com relação à carga horária total por disciplinas a que se refere o inciso 2º, o candidato deverá apresentar documento complementar que explicite de maneira inequívoca essas informações, devidamente legalizado. Artigo 7º. Refugiados estrangeiros no Brasil que não estejam de posse da documentação requerida para a revalidação, nos termos desta resolução, e outros casos justificados e instruídos por legislação ou norma específica, serão submetidos à prova de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativas ao curso completo, como forma exclusiva de avaliação destinada ao processo de revalidação. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput deste artigo, o requerente deverá comprovar sua condição de refugiado por meio de documentação específica, conforme normas brasileiras, incluindo no processo a documentação comprobatória dessa condição, emitida pelo Conselho Nacional de Refugiados do Ministério da Justiça. Parágrafo 2º. Refugiados plenamente ou parcialmente indocumentados deverão justificar formalmente a indisponibilidade dos documentos relacionados no artigo 6º. Parágrafo 3º. Refugiados que apresentarem os documentos relacionados nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 6º desta resolução, sem a autenticação consular ou a apostila de Haia, deverão justificar a sua indisponibilidade. Artigo 8º. Os candidatos que comprovarem a condição de refugiado e que possuírem toda a documentação solicitada no artigo 6º, terão seus processos analisados de acordo com o previsto no artigo 20 desta resolução. Artigo 9º.
os conselhos de cursos de graduação da Unesp, encarregados de analisar os processos de revalidação de candidatos refugiados, conforme disposto no artigo 7º, deverão: inciso 1º, conduzir as ações referentes ao planejamento e execução para aplicação das provas que abrangem o conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades do curso. Inciso 2º, estabelecer diretrizes que nortearão a execução para aplicação das provas de conhecimentos, conteúdos e habilidades, podendo incluir: a linha A. Prova escrita objetiva. B. Prova discursiva. C. Prova prática. D. Apresentação de trabalho. E. Análise de perfil profissional. A linha F. Outras atividades avaliativas a critério do conselho de curso. Inciso 3º, elaborar o conteúdo programático referentes às provas previstas no inciso anterior, tornando-o disponível aos interessados. Inciso 4º, informar os interessados sobre a data, horário e local de aplicação das provas, bem como as instruções específicas para sua realização. Parágrafo 1º. As provas a que se refere o artigo 7º desta resolução deverão ser realizadas no prazo máximo de 90 dias, contados da data de recebimento do processo pelo conselho de curso de graduação responsável pela análise. Parágrafo 2º. O não comparecimento do interessado nos dias e horários marcados para a realização da prova equivalerá à desistência e arquivamento do pedido. Parágrafo 3º. Os procedimentos de revalidação serão encerrados quando o resultado das provas de conhecimentos, conteúdos e habilidades forem inferiores a 70% em relação aos componentes curriculares fixados pelo Conselho Nacional de Educação para o referido curso. Parágrafo 4º. Quando os resultados das provas demonstrarem o preenchimento parcial das condições exigidas para a revalidação, o Conselho de Curso de Graduação responsável pela análise deverá indicar a complementação de estudos na Unesp, referente à disciplina em que o interessado obteve reprovação. Parágrafo 5º. A complementação de estudos de que trata o parágrafo anterior está limitada a 30% em relação aos componentes curriculares, fixados pelo Conselho Nacional de Educação para o referido curso. Parágrafo 6º. O Conselho de Curso de Graduação, responsável pela análise do processo de que trata o artigo 7º, deverá observar as disposições contidas no artigo 22 desta resolução, quando propor a complementação de estudos na Unesp. Parágrafo 7º. Para conclusão da avaliação, o Conselho de Curso de Graduação responsável pela análise deverá observar as disposições contidas no artigo 23 desta resolução. Parágrafo 8º. As seções técnicas de graduação serão responsáveis por secretariar os trabalhos dos conselhos de cursos de graduação referente à execução das provas, bem como a complementação de estudos. Artigo 10. Os processos de revalidação de diplomas de graduação obtidos em instituições de ensino superior estrangeiras receberão tramitação simplificada nos seguintes casos: cursos de graduação de instituições estrangeiras, cujos diplomas tenham obtido parecer favorável à revalidação na Unesp nos últimos 5 anos. Diplomados em cursos de graduação de instituições estrangeiras, os quais possuíam, no período cursado, acreditação válida no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul, Arcosul. Aos diplomas obtidos em cursos estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 6 anos. Aos diplomas obtidos por meio do módulo internacional no âmbito do programa Universidade para Todos, ProUni, conforme Portaria MEC número 381, de 29 de março de 2010. Parágrafo 1º. Os cursos a que se refere o inciso 1º deste artigo se aplicam exclusivamente aos casos em que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares. Parágrafo 2º. Os processos que tramitarem de forma simplificada prescindirão de análise aprofundada ou processo avaliativo específico, devendo-se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada no artigo 6º desta resolução. Parágrafo 3º. Os diplomados em cursos de graduação estrangeiros que se enquadrarem nos incisos 2º,
3º e 4º do presente artigo deverão apresentar, além da documentação comprobatória da diplomação especificada no artigo 6º, os documentos comprobatórios referente ao tipo de tramitação simplificada no qual se enquadra. Parágrafo 4º. Os diplomados em cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal. Artigo 11. A taxa dos custos referentes à revalidação de diploma será estabelecida pelo Conselho de Administração e Desenvolvimento, CAD. Artigo 12. O requerimento do interessado com a documentação indicada de acordo com o disposto no artigo 6º deverá ser apresentado ao Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral, GRASG, a qualquer data, mediante agendamento, e desde que haja a disponibilidade de oferta prevista no artigo 5º desta resolução. Parágrafo 1º. Somente quando atendidos os requisitos do artigo 6º, salvo os casos de refugiados abrangidos pelo artigo 7º desta resolução, e efetuado o pagamento da taxa dos custos referentes à revalidação, os processos serão autuados e protocolados no setor de protocolo e expedição da reitoria. Parágrafo 2º. Os processos de revalidação serão informados pelo Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral, quanto à documentação apresentada, e quanto à viabilidade da revalidação pretendida, à vista dos cursos mantidos pela universidade. Artigo 13. Para os processos que tramitarem de forma normal, a Unesp deverá pronunciar-se sobre o pedido de revalidação no prazo máximo de até 180 dias, contados a partir da data do protocolo de recebimento do pedido do interessado. Artigo 14. Para os processos que tramitarem de forma simplificada, a Unesp deverá concluí-los em até 90 dias, contados a partir da data do protocolo de recebimento do pedido do interessado. Artigo 15. Não será considerado descumprimento dos prazos, mencionados nos artigos 13 e 14, a interrupção do processo de revalidação de diplomas por motivo de recesso escolar legalmente justificado ou por qualquer condição obstativa que a Unesp não tenha dado causa. Artigo 16. É vedada a apresentação de requerimentos de revalidação que sejam iguais e que estejam tramitando em outra instituição revalidadora. Parágrafo único. De modo a resguardar o cumprimento da legislação em vigor, o requerente que pleitear a revalidação de diploma na Unesp deverá assinar termo de aceitação de condições e compromissos, o qual incluirá a declaração de autenticidade dos documentos apresentados, bem como o atendimento ao disposto no caput deste artigo. Artigo 17. A Câmara Central de Graduação, CCG, constituirá comissão assessora permanente de revalidação de diplomas. Parágrafo 1º. A comissão assessora permanente de revalidação de diplomas de que trata o caput deste artigo deverá ser constituída por no mínimo 2 docentes de cada grande área do conhecimento, e seus respectivos suplentes portadores, no mínimo, do título de doutor, bem como o assessor da pró-reitoria de graduação. Parágrafo 2º. Os membros da Comissão Assessora Permanente de Revalidação de Diplomas exercerão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma única vez. Parágrafo 3º. O Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral será responsável por secretariar os trabalhos da Comissão Assessora Permanente de Revalidação de Diplomas. Artigo 18. A Comissão Assessora Permanente de Revalidação de Diplomas tem como atribuições: analisar e elaborar parecer circunstanciado, referente aos processos que tramitarem de forma simplificada, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 10, devendo ser submetido à apreciação da plenária da CCG em até 45 dias, a partir do recebimento dos processos. Realizar a distribuição dos processos de revalidação de diplomas que tramitarem de forma normal, aos conselhos de cursos de graduação das unidades da Unesp correspondentes aos cursos que foram pleiteados às revalidações. Apreciar e se manifestar sobre todos os pareceres circunstanciados de revalidação de diploma de graduação emitidos pelos conselhos dos cursos de graduação da Unesp, devendo: alínea A. Submeter à plenária da CCG. Alínea B. Restituir ao conselho de curso de graduação responsável pela análise, se necessário.
Artigo 19. Os processos de revalidação de diplomas que tramitarem de forma normal deverão ser analisados pelos conselhos de cursos de graduação da Unesp, correspondentes aos cursos que estão sendo pleiteados às revalidações. Parágrafo 1º. Nos casos em que existirem mais de um conselho de curso de graduação na Unesp referente ao curso que está sendo pleiteado a revalidação, a Comissão Assessora Permanente de Revalidação de Diplomas deverá decidir para qual unidade da Unesp o processo deverá ser encaminhado. Parágrafo 2º. O Conselho de Curso de Graduação, responsável pela análise do processo de revalidação, terá o prazo máximo de até 60 dias, contados do recebimento do processo para emitir parecer circunstanciado, em conformidade com o disposto no artigo 20 desta resolução. Parágrafo 3º. O parecer deve ser consubstanciado, congruente e conter as análises feitas, a fundamentação para a decisão da proposta com os componentes curriculares considerados equivalentes e não equivalentes, apontando a eventual necessidade de prova para a revalidação, bem como a possibilidade, em caso de reprovação, de complementação de estudos na Unesp. Parágrafo 4º. Caso os conselhos de cursos de graduação da Unesp julguem necessária a apresentação de novos documentos e/ou informações, o processo deverá ser restituído ao Grupo de Registros Acadêmicos da Secretaria-Geral. O prazo para o interessado apresentar a nova documentação e informações será de até 60 dias, contados a partir da data de sua ciência. Parágrafo 5º. O prazo mencionado no parágrafo anterior não entrará no cômputo dos prazos de conclusão dos processos, mencionados nos artigos 13 e 14. Parágrafo 6º. Após o retorno de novos documentos e/ou informações de que trata o parágrafo 4º deste artigo, os conselhos de cursos de graduação da Unesp deverão emitir parecer circunstanciado em até 60 dias, contados a partir do recebimento do processo. Parágrafo 7º. Caso o conselho de curso de graduação responsável pela análise julgue que o interessado seja submetido à prova, deverá ser observado o disposto no artigo 21 desta resolução. Neste caso, reinicia-se a contagem do prazo mencionado no artigo 13. Artigo 20. Para a análise da equivalência de estudos para os processos que tramitarem de forma normal, os conselhos de cursos de graduação deverão observar as disposições contidas nos artigos 3º e 4º desta resolução, e seus respectivos parágrafos, bem como considerar se a carga horária cumprida pelo candidato é compatível com a carga horária mínima prevista pelo Conselho Nacional de Educação, e se os conteúdos mais significativos e relevantes, presentes nos cursos semelhantes da Unesp foram contemplados durante a formação básica e/ou em outras atividades de sua formação, desde que devidamente documentadas. Parágrafo 1º. A análise de equivalência deverá considerar ainda as competências e habilidades previstas nas diretrizes curriculares nacionais do curso, definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 2º. Na ausência das diretrizes curriculares nacionais a que refere o parágrafo anterior, será considerada a legislação vigente definida pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 3º. Para a análise prevista no caput deste artigo não há necessidade de coincidência absoluta do total de carga horária ou conteúdos. Parágrafo 4º. Entende-se como atividade de formação disciplinas cursadas como optativas, cursos de extensão, estágio de iniciação científica, cursos de atualização e pós-graduação, estrito ou lato sensu, e/ou experiência profissional. Parágrafo 5º. Os procedimentos de revalidação serão encerrados quando a análise de equivalência referente às competências e habilidades do curso, bem como a carga horária e outras atividades de formação realizadas, forem inferiores a 70% em relação aos componentes curriculares fixados pelo Conselho Nacional de Educação para o referido curso. Artigo 21. Se após a análise curricular, ainda persistirem dúvidas sobre a equivalência dos estudos realizados, os conselhos de cursos de graduação da Unesp deverão propor a realização de provas que abrangem o conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades destinadas à caracterização da equivalência de estudos, prestadas em língua portuguesa. Parágrafo 1º. No caso de proposição de provas, os conselhos de cursos de graduação deverão: Inciso 1º. Conduzir as ações referentes ao planejamento e execução para aplicação das provas que abrangem o conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades do curso referente à disciplina específica ou atividades acadêmicas obrigatórias. Inciso 2º.
estabelecer diretrizes que nortearão a execução para aplicação das provas de conhecimentos, conteúdos e habilidades, podendo incluir: a linha A. Prova escrita objetiva. B, Prova discursiva. C, Prova prática. D, Apresentação de trabalho. E. Análise de perfil profissional. A linha F. Outras atividades avaliativas a critério do conselho de curso. Elaborar o conteúdo programático referentes às provas previstas no inciso anterior, tornando-o disponível aos interessados. Parágrafo 2º. As seções técnicas de graduação serão responsáveis por secretariar os trabalhos dos conselhos de cursos de graduação referente à execução das provas. Parágrafo 3º. As provas a que se referem o caput deste artigo deverão ser realizadas no prazo máximo de 2 meses, contados da data de ciência e aceite do interessado da decisão do conselho de curso de graduação responsável pela análise. Parágrafo 4º. Caso o interessado aceite realizar as provas, o conselho de curso de graduação deverá definir a data, horário e local de aplicação, bem como as instruções específicas para sua realização, para que a seção técnica de graduação possa transmitir, em tempo hábil, as informações aos interessados. Parágrafo 5º. O não comparecimento do interessado nos dias e horários marcados para a realização da prova equivalerá à desistência e arquivamento do pedido. Parágrafo 6º. Quando os resultados das provas demonstrarem o preenchimento parcial das condições exigidas para a revalidação, o conselho de curso de graduação responsável pela análise deverá indicar a complementação de estudos referente às disciplinas que o interessado obteve reprovação. Parágrafo 7º. Dos resultados das provas caberá recurso, no prazo de 10 dias contados da data de ciência do interessado, ao conselho de curso de graduação. Parágrafo 8º. Transcorrido o prazo recursal disposto no parágrafo anterior, o conselho de curso de graduação emitirá parecer circunstanciado conclusivo. Artigo 22. No caso de proposição de complementação de estudos, os conselhos de cursos de graduação deverão indicar no parecer que o interessado deverá realizar matrícula, como aluno especial, naquela unidade da Unesp. Parágrafo 1º. Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, o conselho de curso de graduação deverá observar o calendário escolar de sua unidade, para que seja elaborado um plano de complementação de estudos que indique o momento que o interessado deverá realizar a matrícula e o prazo máximo para sua conclusão, considerando o número de disciplinas a ser cursada. Parágrafo 2º. O conselho de curso de graduação emitirá parecer contrário à revalidação do diploma, caso o interessado não cumpra o prazo estipulado para a realização da matrícula e para a conclusão nas disciplinas. Artigo 23. Concluída a avaliação, o conselho de curso de graduação emitirá parecer circunstanciado conclusivo que será enviado à Comissão Assessora Permanente de Revalidação de Diplomas para apreciação e manifestação, antes de ser submetido à plenária da CCG para deliberação. Artigo 24. Da decisão da CCG caberá pedido de reconsideração no prazo de 30 dias contados da data da ciência do interessado, e condicionado à existência de novos fatos, argumentos ou fundamentos que justifiquem o reexame. Parágrafo 1º. Tendo sido protocolado tempestivamente, a análise do pedido de reconsideração pela CCG ocorrerá após parecer do Conselho de Curso de Graduação e da Comissão Assessora Permanente de Revalidação de Diplomas. Parágrafo 2º. Após pareceres do Conselho de Curso de Graduação e da Comissão Assessora Permanente de Revalidação de Diplomas, a CCG deliberará em caráter definitivo sobre o pedido de reconsideração. Artigo 25. A revalidação do diploma do curso de medicina submeter-se-á às normas estabelecidas por portaria da Faculdade de Medicina de Botucatu. Artigo 26. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela CCG. Artigo 27. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Resolução Unesp nº 87 de 2014.